Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom demais nos revermos mais uma vez. Da semana passada para essa já estou com saudade. Deus abençoe a cada um. E não esquece, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha esse link agora, chama mais pessoas para virem participar com a gente, ok? E não se esquece também, se inscreve no nosso canal e vamos ampliar o número de inscritos dessa família da TV Viva a Promessa. Hoje, no Promessas de Esperança, eu vou refletir com você sobre o seguinte tema: 3 pressões. Fica aí com a nossa vinheta, na sequência a gente volta. Três pressões. Primeiro, vamos pensar o que é pressão. Pressão é sufocar, apertar, pressionar uma área e normalmente é uma grande força sufocando uma pequena área. Um exemplo bem atual, a Rússia atacando a Ucrânia. Nós temos uma megapotência atacando um pequeno país. País esse que está detonado e destruído por essa guerra que a gente não sabe quando vai acabar. E as pressões, elas têm a ver com isso, com opressão, tem a ver com a exploração, com o ataque desproporcional, com violências que a gente não explica. E infelizmente, o nosso contexto de mundo hoje, todos nós somos levados para essas áreas de pressão. Mesmo no nosso país, onde a gente não tem uma guerra para contar, graças a Deus, mas todo ser humano neste tempo, por tudo que tem acontecido globalmente, tem enfrentado 3 pressões no mínimo. E eu falo delas agora para você. A primeira pressão que nós enfrentamos é a pressão do passado. A pressão do passado, ela gera depressão. A depressão tem a ver com tristeza, desencorajamento, desânimo. A gente não tem motivação para nada, porque as coisas nos abalaram tanto e elas foram roubando de nós todo o alento, toda a alegria, toda a vontade de viver. E é neste quadro que muitos estão hoje em dia. Pessoas deprimidas, pessoas enfrentando ciclos severos de depressões profundas, procurando especialistas, médicos, procurando terapias. Algumas não saem, outras ficam reféns de quadros depressivos. Nós, pastores, temos que lidar com este tipo de situação, com fé, orando, aconselhando, mas isso tem a ver com a pressão do passado, porque a causa da depressão são coisas que aconteceram, coisas que foram mal resolvidas, injustiças praticadas contra você, escolhas mal feitas que você mesmo fez e que se pudesse voltar no tempo, você escolheria de outra forma. Então, a pressão do passado, ela vem daí, causando depressão. A segunda pressão que o ser humano tem enfrentado é a pressão do presente. A pressão do presente, ela é caracterizada pelo estresse. E o estresse, ele é provocado pelos eventos do dia a dia, pelas pressões do dia a dia, pelo trânsito, pela agenda, um sem número de compromissos, pelas cobranças que os filhos fazem, o cônjuge faz, os pais, os irmãos da igreja, as superatividades, o chefe, o gerente, os colegas de trabalho, os clientes, os fornecedores, a pressão do mundo, a pressão conceitual do mundo, pela academia, pela moda, pela estética, porque você precisa ser magro, porque você precisa caminhar, você precisa se alimentar bem, você precisa cuidar da pele, dos dentes, dos olhos, dos cabelos. Isso gera estresse, porque nós não damos conta.
A gente deixa de ser feliz, a gente deixa de viver para atender às demandas de necessidades que o mundo capitalista, que o comércio, que o marketing criou, porque a gente acaba comprando coisas que a gente não precisa. Por quê? Está em promoção, o preço está muito bom. Eu vou levar 2, porque se eu levar 2 fica mais barato, vou levar 4. Se eu levar a caixa, o desconto é tanto, então eu vou levar. Quando você vai fazer aquelas faxinas na casa para jogar objetos fora, você começa a perceber quanta coisa inútil você comprou, quanta coisa você acumulou que não precisava. E a nossa mente vai funcionando dessa forma. Então aí você vive o estresse. O estresse é algo que nos abala emocionalmente e nos tira do eixo, traz desequilíbrio. Essa é a segunda pressão. A terceira pressão que nós enfrentamos, que o ser humano tem enfrentado, é a pressão do futuro. Essa pressão do futuro é caracterizada pela ansiedade. A ansiedade das coisas que estão por vir, a ansiedade das coisas que vão acontecer, a ansiedade que é muito amiga e irmã do medo. Como será o amanhã? Como será o dia do amanhã? O que a gente vai fazer? Existe um samba que era cantado pela Simone, onde ela, na poesia, era como será o amanhã. E na letra vinha... eu fui na cigana, eu fui ler Búzios, eu fui ver a sorte. Ela vai falando todo tipo de mandinga que ela procurou para tentar saber do amanhã. E aí chega no estribilho, né, no coro do samba. Como será o amanhã? Pergunte a quem quiser, mas o meu futuro será como Deus quiser. É interessante a poesia, porque a poesia não encontra a resposta. E a poesia tem que admitir que o futuro, que o amanhã é como Deus quiser. Pedras que falam, pedras que clamam. Então, a pressão pelo amanhã passa pela crise de ansiedade. Uma ansiedade que a gente não sabe como será. E aí, famílias, casais que entram no medo, no fantasma, na ameaça do divórcio, do desemprego, de uma prova que vai ser feita para um concurso. Então vem a ansiedade, a pessoa se preparou para a prova, a pessoa se dedicou no seu casamento, a pessoa tentou fazer o seu melhor, mas esse amanhã é incerto. Essa é a pressão do amanhã. Infelizmente, a nossa sociedade, o homem deste século, está vivendo debaixo dessas 3 pressões. A pressão do passado, a pressão do presente, a pressão do futuro. Nós não escapamos, ninguém escapa. Crianças estão sendo afetadas pelas pressões que os pais estão deixando atingi-las, porque elas veem nos pais esse quadro de depressão, de estresse e de ansiedade. Isso contamina emocionalmente toda a casa, contamina um grupo, contamina uma igreja. Se isso não for tratado, se isso não for cuidado, se isso não tiver acompanhamento, acima de tudo, se não tiver fé. Resumindo, todas essas pressões, certa vez eu e a Rê acompanhamos um casal, e o casal, a esposa perdidinha, e o marido, ele era refém da terapia que ele fazia para todas essas pressões que estavam concentradas nele. No meio do estudo eu perguntei para ele, mas e aí? Aí ele me disse que ele estava gastando quase R$5.000 por mês com a terapeuta dele. Mas era algo escravizante. Eu diria para você algo diabólico. Por exemplo, para você ter uma noção do nível que eu vou falar, não tem exagero. É exatamente isso que ele me falou e era como ele vivia. Se ele fosse sair para ir num shopping, comprar uma calça para ele, com a esposa dele, antes, ele ligava na terapeuta, olha, eu pretendo fazer isso, você acha que eu devo ou não devo? Se a terapeuta falasse para ele não ia.
Ou seja, ele era um escravo dela. Depois que ele me narrou com detalhes, e isso é algo que eu posso falar, porque tem coisas piores. Depois que ele narrou tudo, eu virei para ele e falei assim: deixa eu te dar uma notícia ruim. Você nunca vai se libertar dessa terapeuta. Porque se eu sou a sua terapeuta e tenho um paciente que me paga 5.000 por mês, você nunca vai ser curado. Pastor, mas o que eu faço? Cara, eu estou te apresentando nesse estudo o Evangelho. O Evangelho de Jesus vai te libertar. Bom, o resultado é que depois de 2 meses, esse rapaz aceitou Jesus, esse rapaz nunca mais usou essa terapeuta. E todas as crises dele foram curadas. Com esse testemunho, eu não estou dizendo para você que você não precisa de acompanhamentos, que você não precisa de profissionais qualificados para a sua crise. Mas o que eu estou afirmando é que assim como nós oramos por enfermidades incuráveis e elas são curadas, a oração da fé também cura doenças emocionais. Porque se eu não cresce nisso, eu rasgaria minha Bíblia, não precisaria mais dela. Portanto, a gente está numa sociedade que enfrenta, no mínimo, essas 3 pressões. Todos nós estamos sujeitos a elas. A pressão do passado, a pressão do presente e a pressão do futuro. E qual é o remédio que a Bíblia apresenta? O que é que a Bíblia me dá como solução para essas pressões? Eu vou ler o texto que ele vai falar do passado, do presente e do futuro. O texto que é a cura para essas pressões. Está em Hebreus capítulo 13. Eu vou ler o versículo 8. Diz assim: em nome de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Ora comigo. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua bênção, pela tua presença, pela tua palavra. Abençoa, Senhor, essa reflexão. Fala com os teus filhos, todos que estão agora aqui nessa audiência. Que a tua palavra encontre lugar, Pai, nos corações e nas mentes. Trata, cura, sara-nos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, em algumas traduções, e eternamente. Esse versículo, por ser tão famoso, por ser tão usado, por ser adesivo de carro, acaba que crentes esquecem dele. Crentes deixam ele em alguma gaveta lá como um versículo bonito, um versículo para ser citado na hora do grupo de oração, do pequeno grupo. Mas a profundidade e as verdades contidas neste versículo, elas calam e falam fundo na nossa alma, nas nossas expectativas, na nossa fé, na nossa esperança. Porque esse versículo, ele abrange toda a dimensão do tempo. O tempo, que é algo que a gente não sabe explicar. Nós não sabemos explicar. O tempo, ele é insubstituível. O tempo que foi, não volta. Nós não temos estoque de tempo. Não tem como eu guardar horas. Eu sei que alguns funcionários, eles acumulam horas para as férias, para a licença, para o pagamento, mas não é disso que se trata. Nós estamos falando da vida. Existem coisas que eu sou um só e o tempo está passando e o tempo não espera. Por isso a gente usa a expressão vida que segue. Faleceu alguém, machucou, doeu, tem o luto, mas o tempo não para, o tempo não espera, o tempo não deixa de seguir incólume. Ele vai impávido, ele não quer saber do que passou. O tempo vai, o tempo segue. É incrível a gente pensar que Deus, ele é o criador do tempo, mas não está sujeito ao tempo, mas aí ele se sujeita ao tempo, colocando o filho dele dentro do nosso cronômetro. Ele tem o kairós dele, o tempo perfeito dele, mas ele se sujeita ao cronos. Evidentemente que o cronos é tempo perfeito também no kairós dele.
É doido ter que entender tudo isso. Mas este versículo, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Muita gente tenta atualizar Jesus, muita gente tenta adequar Jesus ao seu tempo, à sua cultura, ao seu jeito. Não vai dar certo. Jesus, ele é indomesticável. Jesus não tem como você domar, não tem como você treinar para que ele fique no cantinho dele, naquela ampulheta, naquele tempo, e só venha na hora que você quer. Se você pensa isso, você está muito distante do Jesus apresentado em Hebreus 13:8. Ele é o mesmo que passou por aqui há 2000 anos atrás, ele é o mesmo hoje. O Jesus que nós esperamos, a volta dele, quando ele vier, ele será o mesmo. E essa é a nossa garantia. Pensa naquele irmão que se afastou por 20 anos do Evangelho, aquele irmão que não quis mais papo com a comunidade, com você, com os irmãos, e foi dar cabeçada pelo mundo. Quando ele voltou, pensa a alegria que foi. Sabe por que teve alegria? Porque ele chegou e encontrou a mesma igreja. Ok, em 20 anos mudou tecnologia, mudou o tipo de roupa, o corte de cabelo, mudou. Mas quando eu digo mesmo, a segurança dele é que ele chegou e ele encontrou um povo com os mesmos valores, os mesmos princípios bíblicos, os mesmos fundamentos. Porque se ele não encontrasse, ele ia falar, opa, voltei para uma igreja errada, não é aquela. Não, nessa aqui eu não vou ficar. Eu preciso me consertar, voltar para o caminho do qual eu nunca deveria ter saído. Pensa nisso. Jesus, ele é o Senhor do tempo. Então, as nossas pressões do passado, do presente e do futuro, elas só encontrarão solução no Jesus que é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Ele manda na história, ele manda na minha vida e ele manda na sua vida. Para você entender o que está escrito aqui em Hebreus 13:8, eu cito Malaquias. Malaquias vai ter o versículo ali no capítulo 3, versículo 6, onde vai dizer, eu, o Senhor, não mudo. E é porque eu não mudo, filhos de Jacó, que vocês não são consumidos. Glória a Deus. A nossa segurança, gente, não está nos governos, não está nos planos de governos, não está em toda a ideologia, em todos os tratados, não está, gente. Os nossos heróis, eles não usam capa, os nossos heróis não são esses caras que estão nos tribunais, os nossos heróis não são os bilionários, os nossos heróis não são os espectros políticos da nossa preferência, não são. Porque na hora que a batata assar, o mundo, o sistema como ele existe, vai sim se curvar ao anticristo, vai se curvar ao homem do pecado, vai se curvar às bestas do apocalipse. Na hora que a batata assar, um tempo de tribulação como nunca houve na face da terra, virá sobre toda a carne. Nessa hora, ou você já se encontrou com aquele que é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ontem, quando as pragas caíam no Egito, ele defendeu o povo dele numa pequena vila. Ele defendeu o povo dele na caminhada do deserto, defendeu o povo dele na abertura do mar, defendeu o povo dele na presença de Faraó, defendeu o povo dele nas maiores batalhas. Ele defendeu o povo dele em batalhas que eram absurdas e impossíveis do povo vencer. Que tempo você acha que nós estamos? Não importam as pressões, eu te falei de 3 pressões que todos nós enfrentamos, e neste tempo as pressões se tornarão ainda mais sufocantes e piores. Mas o Senhor não muda,
O mesmo Deus que libertou Jacó, que abençoou Abraão, Isaac, José, o Deus que guardou os apóstolos, a igreja primitiva, a igreja de todas as eras. O mesmo Deus não muda. Ele continua tendo os seus fiéis, a sua semente e os seus filhos. E é por isso que nós não somos consumidos. Renda-se a Ele. Renda-se integralmente. Esquece todas as teorias e convicções que você tem e que não estão dando certo, mas com muita emoção, com muita razão, curve o seu joelho na sua casa, com a sua família e confie nele. A cura, a renovação, a restauração, a bênção podem estar mais próximas de vocês do que vocês imaginam. Creia nisso. Não existem pressões que resistam ao poder e ao amor dele. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Instantes o sentimos, este poder nos satisfaz. Momentos sublimes de contato com o Pai e cheios do Espírito, com fogo em nossos corações. Esperamos o dia de uma eterna união. Breve veremos ao Senhor, juntos com nosso Salvador. Face a face vê-lo será o meu prazer, encontrar-me com Deus. Breve veremos ao Senhor, juntos com nosso Salvador. Face a face vê-lo será o meu prazer, Encontrar-me com Deus.
Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus pela vida, pelas lutas, por tudo que nós temos vivido na presença dEle. Que todos nós tenhamos o conforto, o refrigério, o consolo que só o Espírito Santo dá, seja qual for a pressão que estejamos enfrentando. Ora comigo. Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela paz, obrigado pela Tua presença inconfundível, pela Tua presença incomparável. Obrigado por Tu, Senhor, nos abençoar, nos ajudar e nos livrar de todo o mal. Perdoa os nossos pecados, nos fortalece e direciona os nossos passos. Sê com a Tua igreja, continua conosco. Em nome e por amor de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem.